ó Jerusalém, porque deixaste de adorar ao seu grande Deus, que tantas batalhas já venceu. Chora Israel no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Clama ao seu Deus e ele te ouvirá. Talvez Deus se lembre. Larará. Alô, bom dia, senhores, bom dia, amigos, bom dia a todos. Aqui está um hino esse hino fala de libertação do povo judeu diante o cativeiro babilônico, onde em castigo Deus levou aquele povo durante 70 anos, se eu não me engano, ao seu cativeiro. E esse hino fala de uma exaltação, né, ao Deus de Israel e ao povo, uma conclamação a se arrepender e buscar ao seu Deus, né? Porém, senhores, existe algo que aconteceu muito mais sério, muito mais eficaz com o povo judeu, que à época era o único povo de Deus, e que os religiosos, os cristãos, até mesmo aqueles que compuseram esse hino, que tem uma certa inspiração, pois é baseado em verdade, oculta, que foi o cativeiro de 70 DC, onde, segundo a profecia de Apocalipse 1, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, ali é declarado o Senhor pedindo a João para medir o templo, o altar e o povo que nele adorava, porque seria dado aos gentios, que seria pisado por 3 anos e meio. Ali, naquela passagem, foi concretizado o fim da terra. Ali, naquela passagem, foi concretizado o fim do mundo, que era o mundo, o Aion, judeu, e a ambiência da lei de Moisés. E logo depois daqueles dias, diz o Senhor em Mateus 24, versículo 29, que haveria o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Senhores, quem conhece a história de Israel, quem conhece a história do cativeiro babilônico, sabe que Deus usou um rei pagão, Ciro, e Deus usou o profeta para chamar ele de ungido, de servo, que o cingiria, que o levantaria, ainda que ele não o conhecesse a Deus, e que iria diante dele, quebrando as portas de ferro e os ferrolhos de bronze. E isso aconteceu durante o cativeiro babilônico, onde esse rei pagão, usado por Deus sem conhecer a Deus,
retirou os judeus do cativeiro babilônico, dando a sua liberdade. Não obstante Deus dizer que iria na frente deles, que fazendo todos os sinais que necessário para que assim acontecesse a sua palavra, ninguém viu o Senhor na frente de Ciro, senão pelas suas ações. Eu falo isso porque exatamente em 70 DC, o Senhor profetizou, Daniel profetizou, Joel profetizou, Isaías profetizou, todos os profetas profetizaram. E essa profecia diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios, que o povo judeu, que o templo e o altar seriam destruídos, e que o povo judeu deixaria de ser povo judeu, de Deus, povo de Deus. E vocês ficam querendo ver o Senhor na frente do Império Romano, que foi o instrumento que Deus usou no lugar do Ciro na Babilônia, para, ao contrário, reduzir Jerusalém ao pó. Jerusalém que matava os seus profetas e que apedrejava os que a ela eram enviados. Não foi por falta de aviso. O Senhor disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, como uma galinha, agasalho os pintinhos, te agasalhar sobre os meus braços e não quiseste, sobre minhas asas. Eis que a vossa casa ficará deserta, até que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E isso aconteceu em 70 DC, naquela geração em que Jesus falou que todas aquelas coisas viriam sobre aquela geração. Uma geração perversa e má, que estava em conformidade com os seus pais, que mataram os profetas e apedrejavam aqueles que a eles eram enviados, que matou o justo Abel a Zacarias, filho de Beraquias, entre o alpendre e o altar. Jesus já veio, e veio com a ação do Império Romano, trazendo vingança àquele povo rebelde e contradizente. Usou o Império Romano